A Andrea Hortência é convidada do mês de fevereiro e é médica dentista e hoje vem-nos falar sobre o medo das crianças e dos adultos em ir a este profissional e também dar-nos algumas estratégias de como lidar melhor com este tipo de consulta. Vem também elucidar-nos um pouco sobre a importância do sorriso e da saúde oral, nomeadamente no autocuidado. Andreia, obrigada. Ir ao dentista deve ser uma experiência bastante aterrorizadora e geradora de ansiedade, quer para algumas crianças, quer para alguns adultos, e muitas das vezes deves ouvir frases como detesto ir ao dentista ou não é nada contra si ou contra a sua profissão, e até há mesmo quem diga que preferia ter outro filho do que ir ao dentista, não é? Porque será que a ansiedade acaba por atacar, entre aspas, as pessoas, tanto as crianças como os adolescentes, na ida às consultas? Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Olá Vanessa, obrigada pelo convite. Sim, infelizmente ouço muito essas frases, mesmo tanto de adultos como de crianças. A parte dos adultos, eu acredito que esteja relacionado até com experiências que já tiveram, porque antigamente a medicina dentária não estava tão evoluída como está agora e acabam por ter tido, pronto, lá está outra vez, experiências que não foram muito agradáveis, tanto a nível da anestesia como a nível da dor durante a consulta. Todos sabemos que o dentista não é propriamente a consulta mais fácil de ir e ninguém gosta, ou aliás, não é ninguém gosta, mas não é uma consulta que a pessoa vá de ânimo leve e que faça os tratamentos também de ânimo leve. Em relação aos adultos, eu acho que está relacionado, lá está, com as anestesias, com o facto de muitas vezes protelarem as consultas e não considerarem a medicina dentária uma especialidade médica em que vão com regularidade e não indo com regularidade, é normal quando cheguem já venham com tratamentos que já são um bocadinho mais complicados e sendo mais complicados automaticamente poderá estar relacionado com alguma dor durante o procedimento e já sabem que também não é por estarem com por não irem com tanta regularidade, e se calhar estou-me a repetir agora um bocado, acabam por já vir com alguma dor e vindo com alguma dor é sempre mais difícil nós conseguimos controlá-la durante a consulta. Claro que graças a esta evolução que já houve, nós conseguimos, ou através de administrar as anestesias com um bocadinho mais de cuidado, colocar anestesia tópica, tornar esta fase inicial da consulta um bocadinho mais agradável. Pronto. Isso é quase como quando vêm às consultas de psicologia, não é? Normalmente já vêm com algum, nem sempre é prioridade, então as pessoas acabam por arrastar um bocadinho os problemas e depois já vêm com uma intensidade, neste caso dos sintomas, um bocadinho mais interferente. Exatamente. E no caso das crianças, por exemplo, nas consultas de psicologia, quando nós trabalhamos os medos, o medo de ir ao dentista é um dos medos principais e de que as crianças também referem. Eu acho que é um bocadinho por espelho, ou seja, como os pais não gostam muito de ir ao dentista, acabam por passar esse medo também para as crianças. Acho que há vários truques que nós podemos usar, por exemplo, levar a criança logo desde pequena. O ideal é a primeira consulta ser ali por volta dos 6 meses, 1 ano, para a criança começar a habituar-se ao ambiente e começar a conhecer o dentista e saber o que é que nós usamos. E uma primeira consulta não deve ser associada à dor, mas sim associado a um conhecimento do espaço primeiramente. Tal e qual como nos adultos. Eu acho que a relação de confiança é muito importante. A partir do momento em que nós confiamos no médico, tudo o resto se torna mais fácil, tanto para a criança, como para o adulto, como para o próprio médico dentista. Uma consulta mais calma é sempre preferível para toda a gente e assim o tratamento também se faz com mais facilidade. Nas crianças, lá está, eu acho que é um bocadinho um espelho dos pais ou dos avós, por exemplo. Há várias crianças com as nossas consultas e em certos casos nós até preferimos que os pais fiquem fora do gabinete e sejamos mais nós e a criança a conseguirmos tratar os problemas que ela poderá vir a ter, do que propriamente termos toda a gente dentro do gabinete, não damos nem atenção nem aos pais, nem à criança, e torna-se ali um bocadinho um turbilhão, mas acho que é mais espelho dos pais. É levar as coisas com naturalidade, sim, não é? acho que é mais um espelho dos pais do que propriamente da criança em si. Aquilo que lhe é transmitido ao longo do tempo. Exatamente, toda a experiência que ela também já teve. Sim. Ok.
Ultimamente dá-se muita importância e ouvimos falar muito sobre o autocuidado, não é? E o que é que este conceito traz para a qualidade de vida de qualquer tipo de pessoa. Cada vez mais a aparência física, não é? O aspecto exterior é um indicador da autoestima e do autocuidado que as pessoas também têm para com elas próprias. No caso, por exemplo, ao nível da saúde oral, não é? Uma vez que o sorriso é quase como um cartão de visita da nossa cara e da nossa apresentação, e nós, em alguns trabalhos, como é o caso, por exemplo, nas consultas de psicologia ou pessoas que trabalham muito com o público, utilizam muito a comunicação e o sorriso para se apresentarem aos outros, e nós sabemos que há pessoas que, no caso da sua autoestima, muitas vezes pode estar prejudicada pela presença de algumas características que não valorizam. Os dentes acaba por ser uma dessas mesmas características, o sorriso, não é? De que maneira é que tu achas que a saúde oral, ou neste caso o sorriso, pode ser importante para a autoestima das pessoas? Eu acho que primeiramente nós temos que distinguir aqui duas coisas. Claro que nós temos que associar um sorriso bonito à parte do autocuidado, de uma autoestima, para nos melhorar a autoestima e ser um cartão de visita. Mas acho que primeiro que nós temos que virar aqui um bocadinho o chip e pensar na saúde oral como exatamente isso, saúde. Primeiro nós temos que ter os nossos dentes bem para conseguirmos mastigar, para conseguirmos não ter dores enquanto estamos a trabalhar ou a fazer algum tipo de atividade, e depois aí sim pensarmos na parte estética. E antigamente, e infelizmente, tiravam-se muitos dentes porque sim, doía, tirava-se, e a pessoa, e como temos ultimamente, há pessoas que já não têm quase dentes nenhuns, há uma grande percentagem de portugueses que nem sequer usa próteses, nem implantes, nem coisa nenhuma para conseguir mastigar, e logo aí a pessoa vai almoçar fora e fica logo um bocadinho mais fragilizada porque não se sente à vontade para estar em público a comer. Sim, exatamente. Desculpa interromper-te, só dizer-te que às vezes estas condições associadas à própria pessoa é muitas das vezes um fator de evitamento ou de fuga de determinados contextos, é não é? Isso mesmo, é isso principalmente mesmo. Sociais. É isso mesmo. Tanto, lá está, mais pela parte da função numa primeira fase, e é sempre isso que eu tento passar para os meus pacientes, primeiro de tudo nós temos que ter saúde, temos que conseguir mastigar e fazer as funções para que servem os nossos dentes. A seguir sim pensar na estética, e eu nunca me vou esquecer, porque eu própria já usei aparelho, e a minha médica dentista, que é amiga da minha família, a primeira coisa que disse, e eu nunca tinha usado aparelho nem pensado em tal coisa, virou-se para a minha mãe e disse assim: olha Susana, a tua filha precisa de usar aparelho, não se sente confortável com o sorriso dela porque ela põe a mão à frente quando está a falar com pessoas mais perto, ou quando tenta sorrir ou alguma coisa, põe sempre a mão à frente. E na realidade era uma tentativa minha de esconder alguma coisa com que eu não me sentia bem. Portanto, eu percebo perfeitamente a parte depois que entra da estética. Agora, lá está, também acho que na parte estética temos que distinguir duas coisas. Não é só porque agora é moda termos todos os dentes direitos e termos todos os dentes brancos que temos que ter todos os dentes iguais. Portanto, acho que temos que perceber que nós somos todos uma individualidade. E cada um tem o seu sorriso. Claro que se pudéssemos ter todos, ou se pudermos ter todos os dentes direitos e os dentes brancos, impecável. Vamos ficar todos muito mais giros. Mas lá está, acho que primeiro que tudo ter função, e depois aí sim gerimos para a parte estética, e aí sim acho que podemos brincar um bocadinho depois com a parte do sorriso, mas não termos todos os dentes direitos. Mas isso que disseste é mesmo verdade, ou seja, até mesmo na psicologia nós vemos muito que às vezes a nossa insatisfação com algumas das nossas características decorrem de um processo de comparação social, e às vezes aquilo que é um sorriso visto como desejado ou como bonito, às vezes é difícil de eu trazer para as minhas próprias características, porque todos nós temos particularidades e singularidades que depois tornam-nos indivíduos únicos, e faz com que depois o sorriso, neste caso, não seja reproduzido de forma copiosa, não é? Em relação às outras pessoas. Sim, e essa parte também é importante, porque às vezes acredito que as pessoas até levem alguma expectativa para a consulta de dentista, não é? Do dentista, e tentem, ou imaginam, ou criam a expectativa de algo que querem e depois ficarem algo frustrados porque, de acordo com as características, não é? Digo eu, com a fisionomia do próprio dente, ser difícil de conseguir colocar as coisas tal e qual como eles as imaginam. Sim, nós temos que gerir um bocadinho as expectativas da pessoa, nem tanto nos mais novos, porque lá está, quando temos crianças ou adolescentes é um bocadinho mais fácil de conseguirmos jogar com a parte da forma do dente, com a parte do osso, é mais fácil de conseguirmos um sorriso mais harmonioso assim, tanto lá está, para a parte da função como para a parte estética. Quando temos pessoas mais velhas e
infelizmente lá está, pelo primeiro motivo que eu te falei, nós temos que brincar um bocadinho aqui depois com a parte de gerir as expectativas das pessoas, porque se nós pensarmos, uma pessoa mais velha não faz muito sentido ter uns dentes super brancos ou super direitos. Não faz, porque nós ao longo da nossa vida os nossos dentes vão ficando mais pequenos, vão ficando mais amarelados, e quando eu tenho alguém, por exemplo, eu não, porque não é bem a minha área, a parte da reabilitação, mas os meus colegas, quando têm alguém da parte da reabilitação, tem um senhor ou uma senhora de 70 anos a pedir uns dentes super brancos e enormes, não faz sentido, não é ajustado. Não é ajustado para a idade nem para a fisionomia da pessoa. Claro que se for essa a ideia, nós também não vamos cortar, temos é de fazer provas e arranjar ali uma maneira de conseguir chegar às expectativas da pessoa, mas sendo também um bocadinho realistas, e acredito que aí depois também nas tuas consultas tenhas que gerir também um bocadinho essa parte, por isso é que eu gostava muito de ter psicologia nas minhas clínicas, porque é difícil em certas situações nós conseguirmos chegar a um consenso com o paciente, porque claro que o paciente tem sempre razão, claro que sim, só que nós também gostamos de ficar satisfeitos com o resultado que colocam no vosso trabalho, damos às pessoas, claro. E é difícil, muitas vezes é difícil chegarmos aí a esse consenso. meio termo. Exatamente, sim. Quando falamos do autocuidado ou da autoestima, não falamos só dos adultos, claro. Nas crianças isto também é cada vez mais visível, porque as crianças entram muito neste processo de comparação, às vezes também decorrente das redes sociais e de todas estas modernices e deste mundo altamente globalizado, e o que acontece muitas vezes nas crianças é que a colocação de um aparelho, ou por exemplo o caso de usar óculos, neste caso acaba por interferir no bem-estar da criança, porque elas têm receio do julgamento dos outros, têm receio de se sentirem feias e muitas das vezes boicotam aqui os tratamentos em prol da sua imagem, não é? De a terem garantida em função daquilo que é a opinião dos outros. De que forma é que tu achas que podes dar estratégias ou como é que podes ajudar algumas crianças também a lidarem um bocadinho melhor com estes tratamentos, que nós não nos podemos esquecer disto, não é? Que são tratamentos e é a nível de saúde, neste caso da saúde oral, mas que devem ser prolongados e deve haver uma correta adesão. É assim, eu acho que toda a nossa envolvência nos leva para que usar aparelho não seja uma coisa boa. Usar aparelho ou óculos, por exemplo, como tu falaste. Nós temos o exemplo de uma série que houve há bem pouco tempo, que era a Betty Feia. E o que é que a Betty Feia usava? Óculos e aparelho, exato. Portanto, é uma coisa que nós... é uma fase da nossa vida, ninguém gosta, é verdade. E mesmo agora com esta parte dos Invisaligns, por mais... práticos e menos, que seja menos notório, acaba sempre por se notar alguma coisa. Agora, o que eu acho é que, lá está, como falámos anteriormente, nós temos que jogar aqui um bocadinho com duas coisas. Claro que usar aparelho não é agradável, não, mas nós temos que olhar para o final. Temos que olhar que no final nós vamos ter uns dentes em que conseguimos escovar bem melhor, vamos ter uns dentes que vai ser muito mais agradável de ver ao espelho e vamos ter uma mordida muito mais harmoniosa. Porque depois também, proveniente de toda esta nova envolvência que nós tivemos e do Covid, nós temos muitas pessoas agora com problemas na articulação, com problemas de pessoas que, devido à ansiedade, rangem os dentes, apertam os dentes, e não é, e isso também por vezes está associado à parte da oclusão, da mordida. E o aparelho não serve só para a parte estética, serve também depois para a parte desta parte da mordida. E acho que os adolescentes e próprios adultos, porque agora há muitos adultos a usarem aparelho e até usarem uma segunda vez e uma terceira vez aparelho, têm que pensar que esta fase é uma fase transitória. É difícil, têm que usar os elásticos, como já toda a gente ouviu falar. Tem, mas quanto mais depressa usarem os elásticos, quanto melhor escovarem os dentes, melhores são os tratamentos finais. Menos cáries, aliás, têm no final do tratamento, melhor o resultado que nós temos depois no final e mais rápido. Portanto, em vez de termos um tratamento que dura 3 anos, se usarmos os elásticos todos os dias, temos um tratamento que dura 2. Sim, porque às vezes, como não se sentem satisfeitos, acabam por até, por exemplo, nós vemos isso tão facilmente numa pessoa que usa óculos, não é? Às vezes até perguntamos até os teus óculos. Exato. Isso tem uma parte às vezes estética, mas na realidade em termos do tratamento não cumpre as suas funções. Claro que o aparelho, só se forem estes mais modernos, tal e qual como tu disseste, que dá para remover, mas muitas das vezes a inadaptação a esse tratamento faz com que depois o tratamento seja muito mais
muito mais prolongado. Eu acho que estas pessoas, no início, todos os pacientes no início têm que estar bem preparados para o que vão usar. Em crianças é mais difícil, porque não têm bem a noção, pronto, do que são 2 anos, do que é 1 ano, e têm que estar mais preparados para, com o aparelho é mais difícil tudo, é mais difícil comer, não se pode beber refrigerantes, ou não se deve comer pastilhas elásticas, não, é mais difícil a fazer a parte da escovagem, por exemplo, a comer uns doces, de eliminar tudo o que lá fica. Portanto, acho que temos que selecionar bem os casos, e as crianças e os pais, principalmente, têm que nos ajudar nessa fase, têm que ajudar as crianças se têm algum problema com o aparelho, a desvalorizarem um bocadinho, ou seja, não embandeirarem em arco com as crianças e não chegarem às consultas e serem elas próprias às vezes a fazer as queixas, que acontece muitas vezes, serem mais as crianças a falar e dizer quais é que são as suas dificuldades. Mas sim, não é uma fase fácil. Sim, mas até bonita. vocês na vossa profissão nota-se, não é, que têm estratégias, até o facto dos elásticos serem coloridos, até tentam de alguma forma atenuar e tornar mais leve esse processo. Sim, nós tentamos, mas não é fácil. Não é fácil. Tivemos hoje o exemplo da Andreia Hortêncio, médica dentista, o exemplo leve e que ajuda também a desconstruir esta ida a este profissional tão importante para a nossa saúde, quer física, quer psicológica. Espreitem e esperemos que gostem.